Ontem aconteceu o tão esperado encontro entre o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o ex-presidente Jair Bolsonaro, na residência do ex-presidente na capital federal. Proponho que a gente ouça aqui, em nome da precisão, exatamente o que disse o governador de São Paulo logo após o encontro de ambos. Vamos lá. Sou candidato à reeleição. A presidente? Não, a reeleição. Reeleição em São Paulo, como eu tenho dito. Vocês discutiram isso hoje? Não, isso aí já está claro. O que eu vim aqui é fazer uma visita de cortesia. Eu vou vir visitar um amigo, uma pessoa que para mim é muito importante, foi importante na minha história, que eu tenho em consideração. Os amigos são amigos nos momentos bons e nos momentos ruins. O presidente está passando por um momento difícil e é nesse momento difícil que os amigos têm que aparecer, têm que dar a mão, têm que prestar solidariedade. É muito triste ver o presidente na situação que ele está, assim, a gente conversando e ele soluçando o tempo todo, né? Isso ainda é consequência das várias cirurgias que ele fez, consequência do atentado covarde que ele sofreu, que quase ceifou a vida dele. Tá aí, fala mais uma vez na linha de manter a lealdade máxima, o alinhamento de propósitos e também a missão de ambos, de também Tarcísio a nível pessoal, de não dar um passo maior que a perna e não mostrar que possa estar alçando voo solo, até porque isso seria imediatamente dinamitado pelo bolsonarismo, não é isso? Mano Ferreira. Eu diria, Marinho, que mais do que lealdade, Tarcísio tem mostrado subordinação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, nessa declaração à sociedade brasileira, ele estava quase tutelado pelo Flávio Bolsonaro, que assumiu a palavra diversas vezes e foi claro em dizer que estariam juntos em 2026, o que, aliás, e de forma independentemente de qualquer circunstância, o que mostra com clareza um racha muito profundo no discurso da família Bolsonaro, porque Eduardo Bolsonaro o tempo todo diz que coloca uma série de questões e questiona o papel dos governadores. Vale lembrar, Carlos Bolsonaro chamou os governadores de direita de ratazanas e, ao mesmo tempo, Flávio Bolsonaro diz que estarão juntos independentemente de qualquer circunstância. Ou seja, há um barata voa na própria família Bolsonaro a respeito da estratégia política para esse momento de pós-Jair. Jair Bolsonaro está fora do jogo. Então, o que será do Brasil e das alternativas para a população que não aguenta mais ver um governo que não tem rumo e, ao mesmo tempo, uma oposição que também se mostra sem rumo? Afinal de contas, o que sobra para o cidadão brasileiro que deseja voltar a sonhar com a possibilidade de um país em que as lideranças políticas não se subordinem a presidiários? Eu acho que essa é a grande pergunta. Onde é que fica o espaço para sonhar um país em que os principais projetos políticos não sejam comandados por quem está preso ou esteve? Essa é a grande questão. Será que a sociedade brasileira perdeu a capacidade de construir um caminho com quem não deve à justiça? Eu acho que isso é que indigna a maior parte dos brasileiros. E, claro, houve também uma menção do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, em relação à anistia e o raio-x político atual, a viabilidade legislativa da anistia light, anistia ampla, geral e restrita, enfim. Em nome da precisão, vamos conferir. Mas eu acredito sim que é um caminho de pacificação. Acho que muitas pessoas que estão presas não sabiam exatamente o que estavam fazendo, já cumpriram a pena, já entenderam, né, que toda a depredação é deplorável, é condenável. O que aconteceu no 8 de janeiro é deplorável, é condenável. A gente não pode estimular esse tipo de coisa. E não é falar de privilegiar, eventualmente, uma reincidência ou uma impunidade. Não é nada disso. É conquistar um caminho para a paz. Eu acho que a sociedade merece esse caminho de paz. É uma opinião pessoal. A gente sabe que é uma opinião dividida. Não há uma convergência nesse tema. Tem pessoas que concordam, tem pessoas que discordam. Eu tenho a minha opinião. A minha opinião eu acredito que o caminho para a pacificação é da anistia. Agora, Jess Peixoto, eu quero te ouvir pelo seguinte. Eu acho que nós, enfim, que não utilizamos um óculos cor-de-rosa para analisar o dia a dia da política, né, muito menos com torcida nesse programa, a gente entende que políticos por ofício politizam, ou seja, é natural que o governador Tarcísio possa cumprir essa agenda política, enfim, se atualizando com ali o clã Bolsonaro, mas de qualquer forma o povo talvez mais amplamente não tenha a mesma piedade e foi até implacável nas críticas ontem ao governador Tarcísio nessa comparação entre estar em Brasília fazendo as articulações enquanto
era deflagrado toda a crise da contaminação pelo metanol em São Paulo. Você acha que houve um desgaste na imagem dele ou é algo que, pelo frenesi do ciclo político, isso já vai ser notícia antiga a partir, seja de agora ou a partir de amanhã? O papel da oposição a Tarcísio é criticar e com essa narrativa que ele está abandonando São Paulo. Ainda que ele sempre esteja aqui, ainda que a Polícia Civil, a Polícia Militar, elas estejam envolvidas, ainda que a gente tenha um secretário de Segurança Pública aí, que é o Derrite, que sempre esteve muito interessado na segurança de São Paulo, se mostra sempre no trabalho. Então, assim, a realidade é que as pessoas, elas querem ignorar. E se a régua for a mesma para todo governador, então nós vamos ter grandes problemas de críticas por todo o país. Ele se ausentou para encontrar um amigo, um aliado político dele por um dia e eu não vejo qual seria aí a grande situação, problema em troca disso, até porque ele retorna e vem suas atividades todas corretas em relação ao governo do estado. E não é como se ele estar em Brasília o impedisse de ser governador de São Paulo, né? Isso não é uma realidade. Então, assim, a realidade é que ontem Tarcísio foi muito claro que não irá abandonar São Paulo, que o projeto e o plano dele está pautado na reeleição e que aqui ele permanece. Há vários motivos para isso. Um é que, de fato, na minha interpretação pessoalmente para ele, vale mais a pena continuar no governo de São Paulo, executar um bom trabalho, deixar uma ótima gestão e possivelmente concorrer mais no futuro. E a outra questão é a própria configuração política do momento, que pode não ser a melhor possível para resolver determinados problemas que ele localiza aqui dentro do estado. Está fazendo um combate ao crime organizado, está tendo uma pauta clara em relação à segurança pública e tantas outras áreas. Então, assim, que ele permaneça, que ele tente aí, se é o desejo dele, a reeleição. E não acho, discordando do Mano, que ele foi subserviente ao Flávio. Acho que o Flávio, que é um senador eleito da República, também falou na coletiva porque era de interesse e foi perguntado sobre. Você vê governador de São Paulo, segundo principal cargo, ficar subordinando, aí encontrar com alguém que está preso, eu acho isso patético. Eu não acho que a gente pode normalizar isso, porque é de uma situação que países normais, quando um líder político vai preso, a página é virada. Meu Deus! No Brasil, o líder vai preso, aí o outro candidato à presidência em 2018 vai lançar a candidatura do presídio. Agora, o outro está preso, o governador do principal estado fica indo visitar presidiário. Isso não é normal. Quando é que o brasileiro passou a normalizar a ideia de que a atividade política pode se subordinar a presidiário? Eu acho que a gente precisa voltar a se questionar sobre isso. Não é normal. Precisamos ser maiores como país do que qualquer liderança política. O Brasil não pode ser subordinado a dois populistas, como se a toda a política agora precisa ser ou Lula ou Bolsonaro. Isso é reduzir o país, é apequenar uma das maiores economias do mundo, um dos maiores territórios do mundo, um país que tem vocação para ser grande e que fica se apequenando a líderes que são populistas e têm problema com a justiça. Vamos lembrar aqui que a maioria dos partidos do Centrão na eleição de 2022 acabou apoiando com força, de forma inequívoca, a candidatura do então governador Rodrigo Garcia. Claro que quase que foi eleito, né, o governador Tarcísio após uma ideia do presidente Bolsonaro e acabou, enfim, chegando lá quase com uma chapa pura, por assim dizer, né, Jesse Peixoto. Então, pode ser que o governador Tarcísio esteja também relutando em embarcar também nos anseios e nos caprichos do Centrão, que estão a todo vapor tentando costurar a candidatura dele. E para quem, enfim, imaginava, né, Macris, que poderíamos ver o governador Tarcísio desembarcando do bolsonarismo, pode ser talvez muito mais um desejo do que uma análise da realidade que está posta, goste dela ou não. Qual é a sua opinião? Eu acho que o fator Centrão também é muito importante para a candidatura do Tarcísio, viu, André? Porque um dos principais articuladores de todo esse movimento da candidatura à presidência do atual governador de São Paulo é o Ciro Nogueira. E esse é um dos fatores. A gente tem outros fatores, como, por exemplo, o aumento da popularidade do Lula. O Tarcísio não vai deixar São Paulo para uma eleição incerta lá em Brasília. Os atritos com a família Bolsonaro. Recentemente a gente viu notícias aí afirmando que Tarcísio seria o candidato e logo depois filhos do Bolsonaro já vieram desmentir isso em público. E também o acordo aí, a conversa com o Centrão, que está meio abalado. Por quê? Recentemente a gente viu a votação da PEC da blindagem no Congresso. E os bolsonaristas e o Centrão defenderam aguerridos isso. Isso, de certa forma, respingou
na candidatura do Tarcísio. E também um outro fator, para finalizar aqui, André, a sua eleição em São Paulo, que parecia certa, ela está começando a ter algumas dificuldades. A gente já vê, por exemplo, Geraldo Alckmin pontuando próximo ao Tarcísio em possíveis segundo turnos aí para as eleições do governo de São Paulo. Então, são passos cuidadosos que o Tarcísio deve dar nas próximas semanas e ele não pode ser sujeito a mandos de presidiários, como o Mano falou, que isso com certeza vai prejudicar a sua possível reeleição a São Paulo ou a sua eleição à presidência da República. Mas aí você se desvincular também e falar assim, eu realmente não quero mais conversa com o Bolsonaro, seria uma tremenda ingratidão. E outra, quem era o Tarcísio de Freitas antes das eleições aqui para o governo do estado de São Paulo? Então não tem como você desvincular totalmente também e falar, agora eu não sou mais bolsonarista e vou seguir minha vida com o Gilberto Kassab e com o Centrão. Não tem como. Quantas vezes ele tem que visitar o Bolsonaro agora? Só pra gente entender. Não é quantas vezes, mano. Do governador. Mas deixa eu te falar uma coisa. Aí você não vota nele. O Estado votou. Ele tem toda a lógica de ser ali validado pelos votos como governador. E vou te contar um segredo. Ele ganhou como governador sendo apoiado por Jair Bolsonaro. Todo esse papo de a gente não pode visitar presidiário. Primeiro, isso pode em qualquer lugar do mundo. Outra coisa, existem prisões variadas pelo mundo. Nós temos casos como Nelson Mandela. Nelson Mandela passou quanto tempo na cadeia? Não, mas pela sua lógica. Meu Deus do céu, digo eu. Você pode me esperar falar? Porque pela sua lógica, não se poderia visitar, porque afinal de contas ele estava preso. Você pode até falar, são casos muito diferentes. Eu concordo que sejam. Mas o seu argumento nesse ponto, ele precisa ser holístico. Se não pode visitar presidiário em um cenário, não pode em nenhum cenário. Nem no caso do Lula, com vários governadores, várias figuras públicas que visitaram, nem no caso do Bolsonaro, nem no caso do Mandela, nem no caso de nenhum preso que seja um líder político. E vou além, não dá para se negar que Jair Bolsonaro é uma figura política importante e que, querendo ou não, Tarcísio é fruto desta figura política em termos de liderança. E tem outra, ele começa falando, ele é um amigo, ele está visitando um amigo. Então tem uma desumanização e eu me surpreendo de vir de você. Então você acha que agora nós devemos fechar todos os presídios, familiar não pode visitar, amigo não pode visitar, acabou? Isso não combina com vários outros pontos que você colocou defendendo em vários momentos direitos de pessoas que estão presas. Você faz essa defesa num caso e não faz no outro. Como presidiário, não estou dizendo que ele não tem que ter direito de receber visita. O que eu estou criticando, e critiquei, se você reparar na forma como eu coloquei a crítica, eu critiquei em 2018, quando o Fernando Haddad, então candidato à presidência da República, ia para o presídio para subordinar a sua candidatura presidencial ao crivo de um presidiário, que foi isso que ele fazia. E critico agora também. Por quê? Porque o Brasil precisa ser maior do que uma ou outra figura política. Nós não podemos aceitar que a subordinação dos projetos de país que nós precisamos sonhar para os nossos filhos fique subordinado a uma ou outra figura política que está preso. A realidade é essa. Ele está em prisão domiciliar. A questão não é que não se pode visitar um amigo. A questão é que o governador do estado de São Paulo, num contexto de pré-candidatura presidencial, ficar subordinando o seu projeto a visitas a um presidiário, repete a estratégia de Haddad, que perdeu. Então, o que eu estou dizendo é, quem acha que o Brasil precisaria ter como prioridade construir um projeto decente de país para os nossos filhos, para que a gente possa sonhar num país que não fique aprisionado a figuras populistas, deveria estar focando nisso. Isso não é concorrente. E repetir estratégia fracassadas. Isso não é concorrente. E um detalhe, o presidiário em questão que você... Só por um segundo. Só uma conclusão. O presidiário em questão que o Mano está tanto falando presidiário, hoje é presidente da República. Mas em 2018 perdeu. Para fins de comparação, o Haddad, ao visitá-lo, fez um ótimo capital político e hoje é ministro. Perdeu a eleição. Se desejam reeleger o Lula, estão indo no caminho certo. Espera lá um pouquinho, vamos botar a bola no chão aqui. Só um pouquinho. Vamos só lembrar aqui que o próprio Tarcísio, quando ingressou no serviço público ali nos idos de 2013, ele entrou ali para fazer uma limpa no serpentário de corrupção que virou o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura, certo? E naquele momento, que inclusive antes era comandado pelo então PL do Valdemar da Costa Neto, mas isso é um detalhe que a gente não vem ao caso.
Claro que se destacou como quadro técnico, se manteve por lá. Temer o manteve no cargo, Bolsonaro o alçou ao posto de ministro de Infraestrutura, ele veio ao cenário nacional, se consagrou como ministro das boas notícias e ele queria ser um sujeito desambicioso. Ele sempre fala, né? Eu sou filho de doméstica, eu jamais imaginei estar onde eu estou. Então, nesse momento, ele queria ser senador pelo Mato Grosso, Dias Peixoto. Você lembra disso? Senador pelo Mato Grosso. Claro que Jair Bolsonaro o alçou ao governador, o vice-rei do Brasil, né? O governador do estado mais rico, populoso e poderoso desse país. A ver, porque, claro, tem esse tipo de acordo. Então, quem imaginou que ele pudesse fazer uma aventura solo, acho que é muito mais desejo do que poderia ser a situação do que uma análise da realidade. Mas fica aqui a reflexão para a nossa audiência, 10 horas e 56 minutos pontualmente.